Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal e mais uma aula de JavaScript. Essa aula aqui faz parte de um curso de JavaScript que está rolando aqui no canal. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist completa dos nossos vídeos. Hoje a gente vai aprender mais JavaScript focado na web. Isso mesmo, a gente vai aprender como que a gente utiliza o JavaScript para manipular o nosso site. Ou seja, clicar num botão, abrir alguma coisa, mostrar uma mensagem, pegar algo que está escrito na tela, enfim. Você vai aprender como utilizar o JavaScript para mexer no seu site como você quiser. Eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos lá então, nas aulas anteriores a gente aprendeu muita coisa sobre JavaScript, aprendemos sobre funções, aprendemos sobre if else, aprendemos também sobre variáveis e outras coisas mais de uma forma super didática e espere isso dessa aula, a aula mais didática da sua vida sobre JavaScript. Eu vou te ensinar de uma forma muito simples. Eu era eletricista e para me tornar programador foi meio difícil, porque eu não entendia direito as aulas, por isso que eu vou te mostrar tudo sobre JavaScript de uma forma simples, onde qualquer pessoa vai poder entender em detalhes. Então, não perde tempo, já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, já compartilha com aquele seu amigo que fala que programação é difícil, que não tá conseguindo entender. Depois desse vídeo aqui, dos outros do canal, ele vai entender programação facinho, facinho. Mas hoje o nosso objetivo é falar do JavaScript para o web. Na nossa aula introdutória do nosso curso, eu mostrei para você que JavaScript dá para você fazer tudo, cara. Dá para você criar aplicativos de celular, né? Dá para você criar programas de computador, dá para você criar programas que rodam em servidores e dá para usar aqui na internet, na web. Inclusive, deixa eu te contar um segredo, mais de 97% dos sites do mundo, isso aí, 97% dos sites do mundo utilizam JavaScript. Olha a importância de você aprender JavaScript para a web. Mas para começar a aprender JavaScript para a web, eu tenho que te falar de um carinha que é um tal de Dom. É, o Dom. Não é aquele cara do Velozes e Furiosos, não. É outro Dom que você tem que entender antes da gente partir pro JavaScript. O Dom é uma sigla em inglês que significa Document Object Model. Não precisa se preocupar muito com esse nome, não. O mais importante é você entender o que é esse tal de Dom. O Dom, a gente chama ele de árvore de elementos do browser ou do navegador. Árvore de elementos? Bem, se você já estudou HTML, você sabe que lá dentro do HTML a gente tem as tags. Por exemplo, eu quero colocar uma imagem na tela, tem a tag para imagem. Quero colocar um texto, tem a tag de texto. Quero colocar um título, quero colocar um input, um botão. Enfim, tudo dentro de um site tem uma tagzinha. Olha, você está perdido nisso aqui, não sabe nem o que é HTML, fica tranquilo que aqui no canal eu também já criei curso de HTML, vou deixar no card, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Aproveita que você vai lá embaixo e já deixa aquele like, se você tá gostando. Se não tá gostando, deixa o dislike, só não fica em cima do muro e também se inscreva no canal, né? Não vacila. Mas o ponto é, dentro de um site a gente tem vários elementos e a união, por assim dizer, desses elementos, a gente fala que é uma árvore. Por quê? Olha só, imagine que aqui está seu site, HTML. Se você assistiu lá o meu curso de HTML, você sabe que tem um head, que são as configurações do site. Por exemplo, o título do site, ou se tiver um link para outro arquivo, vai estar lá dentro do head. Dentro do nosso site também tem o body, que é toda a parte que a gente enxerga. E aí dentro do body você pode ter vários elementos. Você pode ter divs, você pode ter parágrafos, você pode ter títulos, imagens, botões. Então perceba que um site ele fica como que uma árvore. E essa aqui a gente chama de DOM. Então, é a árvore de elementos do nosso browser. E para você ver na prática, eu vou trazer um site aqui, ó, vou mostrar aqui na tela para vocês um site, para você ver que realmente isso acontece. Eu tô aqui com um site que eu construí junto com os meus alunos, é um site bem simples. E olha só, aqui do lado eu puxei, é bem simples você acessar esse menu. É só você clicar com o botão direito em qualquer site e na última opção, que é inspecionar, eu estou usando o Google Chrome, eu vou puxar bem aqui para cá e você vai perceber que um site, ele nada mais é do que uma estrutura que parece uma árvore mesmo. Esses elementos aqui parecem galhos, ramos de uma árvore. Eu tenho um HTML que engloba meu site inteiro, aí aqui dentro eu vou ter o head, que é as configurações do site, e vou ter o body, que é a parte visível. Aí aqui dentro do body eu vou ter, por exemplo, meu header, que nada mais é do que esse menu aqui em cima. Aí dentro do header eu vou ter uma imagem, eu vou ter links. Então você veja que ele vai ramificando. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Bem,
O JavaScript, ele tem o poder de manipular itens da DOM. Então, o que é a DOM? Bem, a DOM é a árvore de elementos ali do meu navegador, do meu site. Seja um botão, seja uma imagem, seja um input, seja o que for. E o JavaScript, que a gente vai aprender nessa aula, ele tem o poder de manipular esses itens. Quer ver, ó? Olha só que legal. Utilizando o JavaScript, eu criei esse site, correto? Na verdade, o site foi criado com HTML, que é a estrutura do site, e o CSS, que é uma tecnologia que também tem curso no canal, que eu também vou deixar aqui para você, que é uma tecnologia que vai estilizar o site. Então, o HTML falou, isso aqui é um botão, isso aqui é um texto. O CSS veio, que é essa segunda tecnologia, e falou, ó, esse texto é branco, esse botão é vermelho. E o JavaScript, ele consegue manipular os itens, ou seja, consegue fazer com que os itens, eles façam o que a gente quer. Exemplo, quando eu clicar nesse botão, eu quero que apareça um menu. Foi isso que eu configurei, que eu programei nesse site. Cliquei no botão e o menu apareceu. Agora, se eu clicar aqui fora, o menu desaparece. Ou seja, olha só, o JavaScript manipulou os elementos. O que é manipular? Ele fez com que, quando eu cliquei no botão, o menu apareceu. Ele manipulou, ele mexeu, ele fez o que eu queria, porque este é o poder que o JavaScript tem dentro da web. Aqui eu fiz um menu aparecer. Você pode clicar num botão e fazer com que um menu desça, suba, apareça, faça um cálculo, enfim. O céu é o limite. Quando você navegar pela internet, começa a notar quantas ações a gente faz dentro de um site. E é o JavaScript que permite que tudo isso seja possível. Mas assim, já foi muita teoria, né? Então agora eu vou aqui para a prática para a gente entender como que a gente utiliza o JavaScript na web. Eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Se você está bem perdido, nas aulas anteriores a gente aprendeu tudo isso aqui. E aí, eu vou aqui na minha aula 5 e aqui dentro eu vou criar um arquivo. Nas outras aulas, a gente foi criando arquivos JS, ou seja, JavaScript. Só que nessa aula eu vou criar um arquivo diferente, que vai ser um arquivo HTML. Novamente, se você está meio perdido com HTML, é uma tecnologia bem simples de aprender, dá uma olhadinha no curso de HTML que eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou chamar esse arquivo, você pode chamar como você quiser, eu vou chamar de site.html, o nome que você quiser vai ser o nosso site. O importante é você colocar .html, tá certo? Criei aqui, vai estar vazio, normal, e aí o VS Code ele nos ajuda demais, demais mesmo. Eu vou escrever HTML aqui, e você vai perceber que vai abrir um menuzinho, e a gente vai clicar nessa segunda opção, HTML 2.5. E aí ele vai criar uma estrutura para nós de um site. Se você assistiu o meu curso de HTML, ou já está familiarizado, você sabe que aqui tem um head, que são as configurações do nosso site, e aqui a gente tem um body, que é toda a parte visível do nosso site. E aqui dentro a gente vai colocar alguns elementos e depois a gente vai vir com o JavaScript para que a gente consiga manipular esses elementos para que eles façam o que a gente quiser. Para você conseguir entender melhor, a gente vai criar um sistema bem simples. Vai ser um sistema onde a gente vai colocar um valor ali em dólar, e ele converte para real. Um conversor de moedas, algo bem simples, mas o objetivo não é criar um sistema que vai converter moedas, não. O objetivo é te ensinar JavaScript. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tô aqui com o meu body aberto e eu vou colocar uma tag chamada H1. H1 nada mais é do que um título, então eu vou colocar aqui, ó, conversor de dólar. Vai ser meu conversor de dólar que eu vou criar. Não esquece de salvar, tô dando um Ctrl S aqui para salvar. Então para converter de dólar, de real para dólar, a primeira coisa que eu preciso é colocar um input para pegar os valores. O que é o input? O input nada mais é do que aquele campo onde a gente consegue colocar qualquer valor, qualquer texto que a gente quiser. Mas para facilitar a nossa vida, para a gente conseguir ver como que está ficando o nosso site, eu vou fazer o seguinte. Aqui no VS Code, se você clicar aqui no lado esquerdo, ó, tem as extensões. Você vai procurar por uma extensão chamada Live Server. Aqui, ó, Live Server. É só clicar nessa extensão e instalar. No meu já está instalado. Às vezes ele pede para você reiniciar o VS Code. Se ele pedir para reiniciar o VS Code, você pode reiniciar. E aí é muito simples utilizar o Live Server. Basicamente, ele serve para que a gente consiga ver o nosso site como ele está ficando. E depois do Live Server instalado, você vai aqui, ó, no arquivo do seu site, clica com o botão direito do mouse, direito,
E a primeira opção provavelmente vai ser essa aqui, ó, Open with Live Server, tá bom? Clica aqui e ele já vai abrir o nosso site no navegador. Então é basicamente o que a gente estava fazendo. Eu tenho aqui um H1, que é um título, e tenho um input. Inclusive, tem uma coisa bem legal do input, que você pode aqui dentro dele colocar uma configuração chamada placeholder, que é aquele textinho que fica ali embaixo. E você pode colocar, vou colocar aqui, ó, valor em reais. Então eu vou colocar o valor em reais e ele vai converter para dólar, beleza? E aí eu vou colocar um botão, porque a pessoa vai digitar o valor, e aí, quando clicar no botão, ele vai converter, certo? Então, basicamente é isso aqui. Algo bem simples. Eu não vou ficar mexendo com... Vou dar um zoom aqui. Eu não vou ficar mexendo com CSS, mas é isto aqui. Eu não vou ficar trocando cor de fundo, de texto, agora não. Vamos focar no JavaScript, depois a gente vê isso. Outro ponto interessante, eu vou deixar o nosso input como type number, ou seja, ele só vai aceitar números, que eu quero converter. Não adianta eu escrever abacaxi, abacate aqui, que ele não vai conseguir converter. Aqui dentro do input, a gente pode digitar aqui, ó, type, e ele dá um tipo, ou seja, ele vai ser do tipo, ele tem várias opções. Se você apertar Ctrl espaço, ele dá várias opções. Eu vou escolher a opção aqui, ó, number. Ou seja, esse input, ele só vai aceitar números, nada mais, tá bom? Se você tentar digitar aqui, por exemplo, eu estou apertando a letra A, ó, A, B, C, não vai. Agora, quando eu digito um número, por exemplo, 22, aí ele vai converter, tá bom? Agora, qual que é o ponto? Já estou aqui com a minha estrutura pronta. Agora eu quero fazer com que o JavaScript, ele faça com que, quando eu clicar no botão converter, ele pegue o valor que está aqui dentro do input e mostre para mim na tela. Basicamente, o usuário digita aqui, por exemplo, eu quero saber quanto que é R$200 em dólar. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai converter e mostrar o valor para mim, ok? E como que a gente faz isso? Utilizando o JavaScript. E uma dica bem legal que eu te dou é, antes de você já ir direto para o código, tenta pensar nos passos que você tem que tomar. Você já ouviu falar de lógica de programação? Bem, lógica de programação nada mais é do que você entender o passo a passo para fazer alguma coisa. Exemplo, se eu quero converter, primeiro eu tenho que pegar o número, valor em real, depois eu tenho que descobrir quanto que é esse valor em dólar e depois mostrar na tela. Cliquei no botão, peguei esse valor, fiz o cálculo, mostrei na tela. Isso aí é lógica de programação, saber qual que é o passo a passo para fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Primeiro passo é a gente colocar o nosso código JavaScript. Mas aonde que a gente coloca esse código? Que depois do nosso body, eu tenho o meu body, a gente vai colocar uma tag chamado tag script. Script, assim, ó. Abriu, fechou. E aqui dentro da tag script, a gente vai criar o nosso código JavaScript. Só um ponto importante. Dentro do body, aqui, ó, é código HTML. O script, código JavaScript. Perceba, eu coloquei o H1, deu erro. Por que que deu erro? Porque não é código JavaScript. Ele tá dando erro porque ele, cara, eu não tô entendendo. Aqui dentro ele espera HTML, mas aqui dentro ele espera código JavaScript, que é o que a gente vai fazer agora. Antes da gente digitar o nosso código, eu preciso te falar de uma coisa que são eventos. O que são eventos? Bem, tudo que vai acontecendo na nossa página web, a gente chama de eventos. Exemplo, cliquei num botão. Isso é um evento do quê? De clique. Ah, legal. Digitei no input. Isso aí é um evento que a gente chama de onChange. O que é o onChange? Alguma coisa mudou, teve uma change, uma mudança. Nosso input vazio e eu digitei e de repente apareceu um número. Então ele mudou. E tem vários eventos. Só de você passar um mouse em cima de um elemento, isso aí é um evento também. Você não precisa se preocupar agora de gravar nome de cada evento, não. Conforme você for sentindo necessidade, você pode ir pesquisando. Exemplo, eu quero saber quando esse botão foi clicado. Porque quando esse botão for clicado, eu quero converter o valor que está aqui dentro. O evento de clique chama clique mesmo. E olha só que legal. Eu vou aqui no meu botão, aqui no HTML, aqui na tag de abertura, vou dar um espacinho só e vou digitar on, O-N. E aí vai aparecer todos os eventos que existem. Exemplo, onClick, que é quando a gente clica. O evento de onChange,
No caso, a gente usaria o onChange aqui no input, mas tem muitos eventos, você pode dar uma olhadinha depois. Mas eu vou lá para o onClick, que é o que a gente quer, ele já até completou para nós, e eu quero que, quando eu clico no botão, alguma coisa aconteça. E aí que entram as funções. Lembra na aula passada que a gente estudou sobre funções? A função é um trecho de código que ele é executado quando a gente chama. E eu vou chamar a nossa função, eu vou pedir que ela execute quando eu clicar no botão. Olha as coisas se conectando. Se você está bem confuso, volta na aula anterior, dá uma olhadinha nas funções. Mas basicamente função é isso. Trecho de código que ele só executa quando eu chamo. E eu vou chamar ele por meio do botão. Eu vou criar minha função aqui no meu script, vou chamar ela de converter. Escreve function, o nome da function, os parênteses e por último os bigodinhos, que são as nossas chaves. E aqui dentro da função, quando ela for chamada, a princípio ela não vai fazer muita coisa. Eu só vou colocar um console log na tela, escrito, por exemplo, e aí, já deu like? Já deu aquele like maroto? Então, basicamente, a gente vai clicar no botão e quando clicar no botão, a gente vai chamar essa função. Só que a gente tem que avisar qual função que o nosso botão vai chamar. Então, eu vou pegar o nome dela, vou copiar e vou colar aqui. Ou seja, quando eu clicar no meu botão converter, quando tiver o clique no botão, eu vou chamar essa função chamada converter. E pode ficar tranquilo, tranquila, que nosso JavaScript, nosso HTML, eles são inteligentes. Eles estão aqui na mesma página, então ele entende que ele tem que procurar uma função lá no JavaScript com esse nome. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Cliquei em converter. Agora eu preciso acessar o menu do console.log para a gente ver se ele realmente colocou na tela. Para isso é só clicar com o botão direito no mouse e aqui no menu inspecionar e aí vai ter o console. Aqui no console, deu bom. Se eu clicar de novo, ó, ele vai colocando, ó. Vou reiniciar aqui para você ver. Então, tá aqui nosso site, nada acontece. Cliquei no botão converter. E aí, já deu like? Então deu certo. É isso aí, a gente tem que construir passo a passo. O primeiro passo era a gente descobrir quando o botão foi clicado. Agora o próximo passo é eu conseguir pegar as informações que estão aqui dentro do meu input. Quando eu pegar essas informações, eu vou fazer a conversão. Para isso, a gente vai aprender uma coisa bem legal. Aqui dentro do JavaScript, eu posso também pegar elementos, me comunicar com o meu HTML. Perceba que aqui ele chamou uma função que estava no JavaScript. E o JavaScript também eu posso acessar algo que está no HTML. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero o valor do meu input. Como que eu faço isso? Olha, para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar uma variável. A gente vai guardar aqui dentro da variável, dentro do JavaScript, o nosso input. E aí a gente vai conseguir pegar o valor que está ali dentro dele. Eu vou criar uma variável. Vou chamar de meu input. Ok? Melhor, eu vou chamar ele de valor real. Eu gosto de colocar as variáveis com exatamente o que a gente espera delas. No caso, é este input, ele vai guardar o valor em reais que a gente vai converter para dólar. Então, minha variável vai chamar valor em real e o que eu vou guardar dentro dela? Ó, um ponto muito importante é quando eu estou no JavaScript e eu quero pegar alguma coisa que está lá no HTML, eu não posso simplesmente digitar aqui, ó, input. Não, isso aqui não funciona. Eu preciso primeiro me referenciar ao HTML e depois pegar o que eu quero. Toda vez que eu estou no JavaScript e eu quero chamar algo que está no HTML, eu escrevo a palavrinha document. Então, toda vez que eu escrever document, entenda que ele está procurando algo que está aqui dentro do HTML. Então, document é o meu HTML. Então, eu estou falando assim, ó, seguinte, eu vou criar uma variável e dentro dela eu quero que você vá até o HTML e aí você vai procurar. Para eu procurar alguma coisa, a gente tem várias ferramentas, mas a minha preferida é o Query Selector. Então, a gente escreve document, coloca um pontinho, eu vou escrever aqui query e essa é a primeira opção, ó, Query Selector. Estou indo até o HTML e estou falando, procura por alguém. Beleza, quem? Vou colocar aqui entre parênteses. Preciso colocar as aspas.
E aí aqui dentro eu vou procurar, vou falar quem que eu estou procurando. No meu caso, eu estou procurando um input. Como eu só tenho um input na tela, é só eu colocar input, que ele é inteligente, ele vai procurar pelo input. Agora, a gente fez o quê? Criei uma variável e pedi para guardar dentro dela algo que ele foi até o HTML, que é o meu document, pediu para procurar por um input e aí no final ele guarda aqui dentro. Vamos ver se funcionou? Aqui no meu console.log, em vez de eu colocar só um texto, eu vou colocar minha variável. A gente já aprendeu isso em aulas anteriores. Cliquei no meu botão, ele vai me mostrar na tela quem? O meu valor real aqui, que é o meu input. Vou salvar. E aí, ó, eu vou colocar um valor, 22, 33, 44, o que você quiser. Vou clicar em converter e deu certo, mas não deu muito certo, né? Porque aqui no console.log ele está trazendo o meu input inteiro, mas eu não quero ele inteiro, eu só quero o valor. Só quero esse 33. Para isso, é bem simples. Aqui no console.log, depois do nosso valor real, que é a nossa variável, a gente coloca um ponto value. Que basicamente eu estou pedindo para ele, cara, eu quero input, mas eu não quero input inteiro. Eu quero só o valor que tiver nele. Vou salvar. Vamos de novo. Vou digitar aqui, ó, 33, clicar em converter. Opa! Já chegou o valor. Olha só o poder que o JavaScript dá para nós. Então, olha o passo a passo que a gente fez. A gente já sabe quando o botão é clicado e a gente já está pegando o valor que está dentro do input. Agora, por último, a gente tem que fazer duas coisas. Fazer essa conversão, só que esse valor está em real, a gente tem que converter para dólar. E por último, a gente tem que mostrar essa informação na tela para o usuário. Então, vamos lá fazer isso. Primeiro, como que a gente converte um valor de real para dólar? Isso é bem simples, não precisa ser bom em matemática para ser programador. Então a gente basicamente vai pesquisar aqui quanto que está o valor do dólar. Vamos colocar valor do dólar hoje. Então hoje o dólar está 4,97. Eu vou arredondar para R$5, tá bom? Para ficar mais fácil. Então se eu tenho R$30 e eu quero saber quanto que daria esse valor em dólar, é só dividir os R$30 por 5, que é o valor do dólar. Basicamente é isso. Então a gente vai pegar e vai fazer a seguinte conta. Vou criar aqui até uma variável. Vou criar uma variável chamada valor dólar. Valor em dólar. Valor convertido. Melhor. Valor convertido. O valor convertido vai ser o nosso valor real. Tá certo? Ponto value. Porque a gente não quer o input inteiro, a gente só quer o valor. Valor real. Ponto value. Barra. Vou colocar aqui R$5, que é o dólar. Ou seja, se eu tiver R$100 dividido por 5, eu sei que eu tenho $20. Legal. Então, eu já tenho esse valor e, por último, eu tenho que colocar na tela. Pra gente mostrar na tela, você viu que o console.log, ele não mostra na tela, ele mostra escondido. Mas a gente precisa mostrar para o usuário. A gente tem um cara bem legal que chama Alert. O Alert, ele vai mostrar um alerta ali na tela para nós. E a gente consegue mostrar esse valor para que o usuário consiga enxergar. Outra coisa bem legal que a gente vai utilizar agora é um cara chamado Template Strings, que em vez de a gente usar essas aspas duplas, a gente vai usar aqui, ó, essas aspas aqui, ó, esse deitadinho aqui, que é o chamado Template Strings ou Template Literals, tem vários nomes, mas o que você tem que saber é o seguinte, essa crase aqui, deitadinha, acento, como você quiser chamar, quando a gente coloca ele, a gente tem alguns superpoderes. O primeiro é que a gente pode escrever o que a gente quiser, assim como as aspas duplas. Então eu vou colocar o valor em dólar é... E aí, além de eu poder escrever o que eu quiser, eu consigo colocar uma variável, um valor de uma variável aqui dentro. Para eu colocar uma variável, o valor de uma variável aqui dentro, eu coloco o símbolo do cifrão, né? Cifrão. E coloco os bigodinhos. E ele vai entender que o que vai aqui dentro não é um texto. Isso aqui é um texto. Se eu quisesse usar o valor dessa variável, o valor convertido, e colocar aqui, ele está entendendo que isso aqui é um texto. Então ele não vai buscar o valor aqui. Só que se eu coloco o cifrão e os bigodinhos, olha só o que acontece. Ele entende que isso aqui é uma variável. Então ele vai escrever o valor em dólar é. E aqui nesse espaço ele vai encaixar o valor da minha variável. Tá bom? Então, vai ficar assim a nossa função, onde ele vai fazer o cálculo e depois colocar na tela. Vou salvar e vamos ver se funcionou.
Então, digitei, por exemplo, R$100, valor em reais, converter, o valor em dólar é 20 dólares. A gente pode colocar até aqui, ó, 20, depois dólares, certo? Vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$120, converter, o valor em dólar é 24 dólares. Ah, bem legal. Então você viu como que o JavaScript ele consegue manipular os elementos aqui do meu browser, do meu navegador, e não é só pegar um valor que está no input ou saber quando o botão foi clicado. Eu consigo até mudar estilos. Eu posso mudar a cor. Exemplo, eu quero mudar a cor do meu H1. Bem, eu consigo. Eu vou pegar aqui, ó, o document, tô indo lá no HTML, tô procurando alguém, então no meu caso eu vou procurar o meu H1, peguei, e aí eu posso dar um ponto, style, eu quero trocar a cor, color, colocar a cor que eu quero, eu vou colocar, por exemplo, red. Então o que eu tô fazendo? Vai lá no HTML, procura um H1, vamos mudar o estilo dele. O style. Mas qual style? Você quer mudar o tamanho, a cor? Não, eu quero mudar a cor. Qual vai ser a nova cor? A nova cor vai ser red. Salvei aqui. E como você pode ver, tá aqui, ó, vermelhão. Ou seja, com o JavaScript, eu consigo modificar o que eu quiser na minha DOM, na minha árvore de elementos do navegador. E isso é muito poderoso. Porque com o JavaScript dá para você alterar o que você quiser, fazer cálculo, mudar tamanho, mudar cor. Isso de uma forma bem dinâmica. Eu coloquei aqui o estilo, mas eu poderia colocar que esse estilo ele só vai alterar quando eu clicar no botão. Ficaria algo bem dinâmico, não ficaria? Ó, eu vou recortar, tirar ele daqui. Ou seja, agora toda vez que eu clicar em converter, ele vai mudar o estilo. Ó. Coloquei aqui 200, converter, deu ok, e ele trocou o estilo para mim. Olha só que legal. Então, basicamente, a aula de hoje era para isso, mostrar o poder do JavaScript dentro de um site. Claro que nas aulas futuras a gente vai fazer coisas muito mais avançadas. Isso aqui foi só para você entender o que dá para ser feito. E agora eu queria um favor seu. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, não sai desse vídeo sem comentar. O que você já sabe de JavaScript, o que você quer aprender. Rodolfo, eu não quero comentar nada, então escreve batatinha 123. Só que não sai desse vídeo sem comentar alguma coisa aqui embaixo. Sabe por quê? O JavaScript é boa. Mas o YouTube faz isso utilizando o JavaScript. O YouTube, utilizando o JavaScript, ele entende se um vídeo ele é relevante ou não, olhando os comentários. Então, quanto mais vocês comentarem aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo também. Eu sou o Rodolfo Mori, espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais vídeo sobre JavaScript no canal.